Enquanto isso, queridos, já vá abrindo Mateus 23, 9. Eu quero ler duas passagens. Mateus 23, 9. E na sequência, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu quero pedir a sua atenção, querido, porque você vai ver nesses dois versículos algo contraditório. Aí você vai falar, vixe, a Bíblia se contradiz. Mas confie em mim, queridos, até o final vai ficar tudo claro. Amém? Todo mundo aí, abriu? Antes de nós lermos, queridos, vocês estão vendo, a Rê não está comigo hoje. Eu peço a sua oração, nós estamos nas últimas horas antes do Caio nascer. Nós estamos acreditando que ele deve vir entre amanhã e terça-feira. E a Rê já está cheia de dor, já não consegue caminhar tão bem, andar tão bem. A barriga chega sempre uns 2 minutos antes que ela. Mas, pela graça de Deus, dará tudo certo. Ele é um bebê grande, existem riscos inclusive para a hora do parto, porque ele é grande. Para vocês terem ideia, essa semana a Rê teve na médica, a médica falou, olha, o Caio já está com o tamanho de quando o Isaac nasceu. Na verdade ele já estava maior, né? Então pensa, o Isaac nasceu grande, o Caio está bem grande. Se você ver a Rebeca pessoalmente, você vai falar, misericórdia, tira essa bola debaixo dessa camisa. Porque ela realmente está com barrigão, então ela por isso não está hoje conosco. Mas não está nos assistindo, nós não transmitimos ao vivo. Ela deve estar assistindo o Fred. Ai, que inveja. Mas certamente ela está bem em casa. Eu estou de olho aqui no celular toda hora para ver se ela não manda mensagem, amor, corre que a bolsa estourou. Mas vai dar tudo certo, amém? Vamos ler então Mateus 23, versículo 9. Presta atenção comigo, querido, nesses versículos. A ninguém na terra chamem... Vamos lá, querido. Eu e você, você e eu. A ninguém na terra chamem Pai. Porque como Pai... Oxi. Ah, ele mudou a versão, olha. Tá me trollando. Põe na NVT então, já que você mudou, a gente vai esperar agora. Porque aí é igual a minha aqui, porque eu vou ler um monte de versículo. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como Pai, pois somente Deus no céu é seu Pai. Agora, vamos lá, 1 Timóteo 1, versículos 1 e 2. Eu, Paulo, se sou eu, Paulo, quem é que está falando? Paulo. Apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Escreva esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Peraí, você está falando que Timóteo é filho dele na fé, ele é o que de Timóteo? Pai, mas peraí, o que Jesus disse na outra passagem? Para não chamar ninguém de pai. Então peraí, Paulo está em pecado. É isso? Vamos continuar, é só esse versículo aí. É, verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor lhe dêem graça e misericórdia e paz. Queridos, hoje eu queria falar com você um pouquinho a respeito de paternidade. Não a de Deus. Existe sim a paternidade de Deus, nós somos filhos de Deus, certo? Romanos fala isso, nós somos filhos adotados, inseridos na filiação com Jesus Cristo. Mas eu queria falar com você a respeito de paternidade espiritual. De fato, quantos já ouviram falar sobre esse termo? Eu já ouvi bastante. E há mais ou menos, eu acredito, uns 12 anos atrás, eu comecei a ouvir sobre isso e eu falei, Deus, não pode, olha que Jesus falou isso. Eu pegava esse versículo de Mateus 21, falava, ninguém chameis de pai. E na minha infantilidade, ou na minha ignorância, eu refutei, eu recusei isso. Mas eu quero te apontar do porquê de Jesus estar dizendo isso. Nós vamos entender. Deixa eu te apontar algumas coisas só antes. Segundo o dicionário Strong, o termo usado por Paulo, nessa passagem de Timóteo, para filho, ele denota ser um nome transferido para aquele relacionamento íntimo
e recíproco, formado entre homens pelos laços do amor. E esses homens aqui, homem, mulher, mulher e homem, juntos, tá? Pelo laço do amor, amizade, confiança, da mesma forma que pais e filhos. É este o relacionamento que a Bíblia chama de paternidade espiritual. Agora, como eu disse, existe essa questão de Mateus 23. Volta lá para Mateus 23, Lucas, por favor. E eu vou discorrer um pouquinho em cima disso, para ficar claro para você o que é paternidade de fato espiritual. Existe essa questão, queridos, que é importante. E por uma interpretação equivocada, a gente acaba refutando coisas para as nossas vidas, que nos trariam solução e crescimento como a gente nunca viveu. E fala para o irmão do seu lado, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um texto, queridos, fora de contexto é pretexto. Como eu já disse outras vezes, a palavra, a Bíblia, essa mesmo que nós lemos, ou deveríamos ler todos os dias, ela é a mãe das heresias. Porque se eu pegar um texto e colocar ele fora de contexto, eu crio o que eu quiser. Eu posso pegar um texto aqui agora e jogar na sua mão aqui e falar, você precisa me dar 10 mil reais. Eu não me preparei para isso. Se eu tivesse estudado, talvez eu achasse até alguma referência falando exatamente de 10 mil reais. Porque se eu tirar um texto de contexto, ele gera um pretexto para uma mentira. E usualmente é dessa forma. Mas vamos lá, Mateus 23, joga para Luquinhas, para mim, por favor. Para entendermos melhor essa passagem, nós precisamos pegar todo o contexto do que estava sendo dito ali. Amém? Aí é Jesus falando. Então vamos lá, desde o comecinho. Versículo 1. Então, disse Jesus às multidões e aos seus discípulos. Então vamos lá, a gente vai estudar um pouquinho aqui, desenrolar um pouquinho em cima disso. A quem que Jesus está falando? Às multidões e aos seus discípulos. Amém? Versículo 2. Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. O que Jesus está dizendo aqui, nesse segundo versículo é, só quem interpretava e só quem tinha as respostas de tudo que havia sido escrito na Bíblia, ou nesse aspecto aqui do Pentateuco, eram os fariseus, os intérpretes da lei. Se eu e você não fôssemos fariseus, e misericórdia, Deus o livre, mas se nós não fôssemos, nós não poderíamos interpretar as Escrituras. Nós não seríamos aceitos. Puxa, eu li, eu entendi isso. Quem é você? O assunto, queridos, dessa mensagem, eu quero frisar de novo, ele está falando às multidões e aos seus discípulos. É importante nós entendermos todo esse aspecto, porque isso vai trazer um norte para nós aqui. Versículo 3. E eu quero frisar de novo, queridos, a palavra não se interpreta humanamente, mas espiritualmente. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Sempre que você estiver lendo a palavra, queridos, ore, peça, Espírito Santo, me traz direção, me aponta, me mostra o que o Senhor quer mostrar. Vamos continuar, Mateus 23, 3. Portanto, pratiquem tudo o que eles digam, tudo o que eles dizem, obedeçam-lhes, mas não sigam o seu. Vamos lá, gente. Eu sou carente. O Du está declarando isso toda vez que ele vem ministrar, que o Tiago é carente, no caso eu. Então me ajude. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem, obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Ou seja, eles se achavam os legisladores de tudo, aplicadores da lei de Moisés de ponta a ponta. Mas Jesus diz que eles eram falsos. Quem lembra quando eu falei de identidade? Eles eram fakes. Falavam uma coisa e faziam outra. Quem já não ouviu isso? Faça o que eu falo e não o que eu... Da onde vem isso? Do quê? Pode até ser que tenha tirado aqui da vida dos fariseus, mas isso é proveniente do inferno, queridos. Nós precisamos ser exemplo em tudo aquilo que nós fazemos, mas vamos continuar aqui.
Versículo 4. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Eles oprimiam as pessoas com leis opressivas, com imposições opressivas. Versículo 5. Tudo o que fazem usam nos braços filactérios mais largos que de costume, vestem mantos com franjas mais longas. E queridos, de novo eu quero frisar, tudo o que fazem é o famoso se mostrar. Manja? E olha só, o que é filactérios? Faz nem ideia, né? Eu também não fazia, eu fui atrás para saber. Filactérios, queridos, é vindo do termo grego filacterion, que significa basicamente um posto avançado, uma fortificação ou uma proteção, o que explica a utilização desses objetos como uma proteção ou um amuleto. Então, esse filactério é o nome que é dado a duas caixinhas de couro que eram presas aqui nos braços deles. Então você pensa comigo, eles já usavam, todos os fariseus, eles usavam esse filactério. É uma caixinha, queridos, mais ou menos dessa altura assim, ó, de um celular. Pensa numa caixinha dessa altura aqui no braço. Olha o que diz o texto. Usam nos braços filactérios mais largos que o de costume. Ou seja, o que eles faziam? Em vez de usar uma desse tamanho, eles pegavam uma desse tamanho aqui assim. Para quê? Para se amostrar. Fala para o irmão do lado, se amostra não. Os filactérios, queridos, eles contêm 2 pergaminhos. Som, aí, misericórdia, baixa um pouquinho, irmão. Esses 2 filactérios, queridos, esses 2 pergaminhos ali dentro, eles continham 5 leis, ou 5 trechos da Bíblia. Se você quiser ler depois, eu não vou ler agora, mas são trechos importantes, e são bem relevantes para as nossas vidas. Anota aí para você ler em casa. Êxodo 13, do 1 ao 10 era um trecho. Êxodo 13, do 11 ao 16 era um outro trecho. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. E Deuteronômio 11, do 13 ao 21. Alguém que está anotando aí se perdeu? Quer que eu repita? Só o último? Então vou falar todos. Êxodo 13, do 1 ao 10. Êxodo 13, do 11 ao 16. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. E Deuteronômio 11, do 13 ao 21. Esses filactérios, então, queridos, eles são chamados também de tefilim, que em hebraico é com a raiz da palavra tefilá, que significa prece. Ou seja, essas 4 passagens bíblicas para nós são 4 orações que representavam exatamente essa questão de proteção. Então eles estavam ali colocando aqueles negócio pequeno no braço, maior do que era dos outros, para se aparecer. Vamos continuar, Mateus 23, agora o versículo 6. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Ou seja, o que eles estão buscando? A exibição, eles querem estar no lugar de visão, sabe, proeminência, assim. Eu quero ser o cara que prega, porque lá todo mundo fica olhando para ele. Sabe, era isso que eles queriam. Essa era a intenção do coração deles. Eles queriam ser vistos, queriam ser tratados como maiorais. Sabe aquela canção, ele é o bom, aquele corinho de Deus, só que não. Eles cantavam isso quando eles estavam só eles. E aí vamos ler agora do 7 ao 10. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e ser chamados de Rabi. Rabi é mestre, tá, queridos? Versículo 8. Não deixem que pessoa alguma os chame de Rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai.
Não deixem que pessoa alguma o chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. Queridos, o que a passagem toda nos aponta então aqui? Eles gostavam de serem vistos. Eles, sabe, quem já ouviu aquela história assim? Não, agora o apóstolo fulano de tal, a gente tem que chegar na igreja e beija aqui o meu anel. Quantos já ouviram uma história assim? O que é esse apóstolo? Esse fariseu, ou estes fariseus. Ele gosta de ser chamado, ele gosta de ser visto, ele fica lá, eu tenho, me honre. Queridos, honra pedida não é honra. Se você quer honrar, honre. Agora, se alguém precisa pedir para que você o honre, queridos, isso é bajulação. É totalmente diferente. Vocês estão comigo aqui? O que temos então, queridos, em todo esse contexto aqui, é Jesus exatamente apontando, não sejam como os fariseus. Não façam o que os fariseus estão fazendo. Não queira ser lembrado pelo seu título. E querido, deixa eu te dizer, os títulos não são problema. Eu ia falar o nome de um time, mas deixa para lá. Os títulos não são problema. A palavra diz que Deus levantou alguns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para evangelistas e outros para mestres. Ou seja, Deus deu títulos aos homens. Mas Deus nunca disse, ei, pare de ser chamado pelo seu nome, mas agora seja o seu título. Você não é aquilo pelo que você é às vezes identificado. Você é aquilo que o Senhor te chamou para ser, queridos. E olha só, deixa eu te contar uma historinha. Luciano Subirá, ele é um pastor muito conhecido hoje no Brasil. Ele falou que certa vez ele foi ministrar em um lugar e após o culto, após a palavra, após a ministração, ele desceu e foi escrever algumas mensagens nos livros que ele vendia dele, ou algumas dedicatórias. E aí estava ali, escreve uma, escreve outra, vem outro, tal, foi escrevendo. E uma hora chegou uma pessoa para ele, ele perguntou, tudo bom, como é que é o seu nome? Não, pastor fulano de tal. Aí o Luciano olhou assim, beleza, achou que estava brincando e tal. Escreveu lá a dedicatória, com muito carinho, ao fulano de tal. E entregou. Aí o pastor, que recebeu o livro, ele olhou assim, leu toda a dedicatória. E a hora que ele viu ali, ao fulano de tal, ele falou, você está me desrespeitando. Aí o Luciano olhou assim, como assim? Não, porque eu sou o pastor fulano de tal. Quando você não coloca aqui o pastor, você está me desrespeitando. Aí o Luciano falou, bom, então se eu estou te desrespeitando, eu também estou me desrespeitando, porque eu coloquei só o meu nome aí. Então, queridos, o que Deus está nos dizendo é, não vos chameis de pais, como os fariseus se chamavam de pais. Você está me entendendo? Está começando a fazer um sentido? Você já começa a perceber que a palavra não é contraditória? Que a palavra não se contradiz, muito pelo contrário. Os títulos, queridos, como eu disse, em si mesmos não são ruins. Se nós olharmos, por exemplo, Atos 13, versículo 1, abre aí, Luquinhas, para a gente, por favor. Os homens, próprio escritor de Atos, ele menciona, olha só, entre os profetas e mestres. Isso são o quê? Títulos. Entre os profetas e mestres da Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Além disso, como eu mencionei, Efésios 4:11, ele vai dizer isso. Ele, o Senhor, o nosso Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que Jesus então está condenando, queridos, na passagem ali de Mateus, é a forma como os religiosos da época principalmente gostavam de utilizar esses títulos. E nós temos de concordar que nos nossos dias não é muito diferente. Tem muita gente que gosta de título, não gosta?
Hein, irmão? Não olha para o lado agora não. Fica na maciota, olha aqui para mim. Nós precisamos compreender de fato, queridos, que o que importa não são os títulos, mas não são, né? Mas é aquele que nos levanta para uma posição. E você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Mateus 23:11, abre aí. Toda essa passagem de Mateus, queridos, ela trata exatamente disso. O problema é a questão como os religiosos da época usavam esses títulos, porque eles queriam inflar o seu ego. Eles queriam tratar, sabe? Não, porque isso é o que me faz ser quem eu sou. Se você não me chama dessa forma, você irá para o inferno. Sabe? Eles colocam uma imposição, um peso, um fardo sobre outros. Isso é domínio, e domínio é um princípio da Torre de Babel, com Nimrod ou Nimrod, que é totalmente antibíblico, queridos. E a postura que esses homens tinham, queridos, ela deles se colocarem quase como deuses. Tipo assim, a Trindade no céu, eu, depois os principados e potestades, depois os humanos normais. Sabe, eles tratavam muito dessa forma. Isso fica muito claro, queridos, na conclusão que Jesus dá. Mateus 23:11, esse texto aí, ó. O mais importante entre vocês, o que ele diz ali? Deve ser servo. Sabe, eu tenho um título, aleluias, mas eu te sirvo. Se eu não te sirvo, não é no sentido de não servir de uma mesquinhez, mas se eu não estou te servindo, o meu título não vale de nada. Na realidade, a última coisa que representa algo é o seu título. É o título de alguém. Quando Davi é ungido rei, quantos sabem quantos anos ele tinha? Entre 14 e 17. Ele não era nem maior de idade. Qual é a postura de Davi com tudo isso? Ele é ungido rei. Quando Samuel sai pela porta, o que ele faz? Ele volta para o mesmo lugar que ele estava. Ele vai cuidar das ovelhas de seu pai. Ele continua servindo. Deixa eu te dizer algo, queridos. O maior profeta, o cara que eles tinham na época, o profeta, quando falava, queridos, era o próprio Deus falando. Esse cara chega na sua casa, te unge rei, e você vira as costas e vai servir seu pai, do mesmo jeito, da mesma forma. Eu acho que se fosse eu, traz uma Coca-Cola, agora eu vou ficar aqui na maciota. O que você faria? O que Davi nos diz, queridos? Ele continua com a mesma postura. Ele passa um período, ele enfrenta lobo, ele enfrenta urso, ele enfrenta leão, para proteger as ovelhas do seu pai, que nem estava lá vendo. Jessé não ia lá, queridos, contabilizar as ovelhas. Mas Davi entrega a vida dele, se fosse o caso, para proteger as ovelhas de seu pai. Ele continuava servindo. Exatamente o contrário desses fariseus, que não faziam absolutamente nada disso, queridos. Em todo o restante de Mateus 23, Jesus está admoestando estes guias cegos. Continuar lendo aí o trecho, você vai ver que mais ou menos umas 5 ou 6 vezes Jesus vai dizer: guias cegos, ignorantes, cegos guiando outros cegos. Deixa eu te dizer algo, queridos. Não vá somente pelo que eu prego aqui de domingo e pelo que os irmãos pregam também às quartas-feiras. Leia a sua Bíblia. Sabe por que é fácil a gente manipular? É fácil a gente conduzir segundo o que a gente quer. É muito simples. Quer ver? Levante sua mão. Levante aí a sua mão. Tá vendo? É muito fácil. Eu te conduzo. Acabei de falar que eu ia conduzir, eu conduzi e vocês fizeram. Respeita. Você percebe que é simples. Bata a palma, a gente bate palma. Levante a sua mão, diga uma palavra de poder e adoração, de louvor, de glória, de honra. A gente conduzir é muito fácil. Mas quando você conhece a palavra, queridos, aí a questão se complica.
E eu estou jogando, se eu fosse falar humanamente, eu estou jogando contra mim mesmo. Porque quanto mais vocês conhecem, mais dificuldade eu tenho para ministrar. Porque aí vocês conhecem a palavra, eu chego aqui para ministrar e você fala, pô, eu estudei isso essa semana. Você falou pouco, ainda tinha mais isso, aquilo outro. Se você conhece de fato a palavra, queridos, ela te conduzirá e você viverá coisas poderosas em Deus. Então, queridos, o que nós vemos é que não existe uma proibição, de fato, nos chamar um ao outro aqui de pai. Mas o que o Senhor está, de certa forma, aqui abominando, é o se mostrar, o se achar, o se aparecer, como diria um bom nordestino, não é verdade? A gente gosta muito de se aparecer, não é verdade? Você não gosta? Eu não gosto, quando eu prego eu não gosto, mas quando eu toco bateria eu gosto, que as pessoas cheguem, nossa, você tocou demais. É bom, infla o ego. Abra comigo, queridos, 1 Coríntios 4, versículo 15. Paulo, como eu já mostrei no primeiro versículo que nós lemos lá de 1 Timóteo, nós vamos voltar a ler ele aqui agora. Ele já se apresenta como um pai. Ele já está usando essa terminologia de pai, de paternidade. Mas aqui também é Paulo escrevendo 1 Coríntios 4, versículo 15. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos? Vocês sabem ler, gente? Eu estou meio em dúvida. Vamos ler comigo. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. E 1 Timóteo 1 e 2 de novo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escreva esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. O que é pai aqui então, queridos? Volta lá no de 1 Coríntios 4,15. Vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seus pais espirituais em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Ou seja, Paulo foi aquele que ministrou a igreja de Corinto, que apresentou as boas novas, que conduziu essas pessoas de Coríntios a um crescimento, a uma maturação. O que é o pai então, queridos? O pai é aquele que te conduz em crescimento. E nós precisamos de pais, queridos, terrenos. 1 Timóteo ele diz a mesma coisa. Escreva esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo, ele não está usando esse termo como superioridade. Olha só, 1 Timóteo aí, ó. Escreva essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Você pode dizer, pô, mas ele está se amostrando. Sim ou não? Hã? Não, porque eu já falei antes que ele não faz isso. Olha a sequência. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Ou seja, ele está tirando dele da reta. Ele fala, eu sou seu pai. De fato, eu sou um pai para você. Mas ele, Cristo, o Senhor, o Deus, Pai, de fato, te dê paz, graça, misericórdia. Ele tira o dele da frente, ele fala, não sou eu, não tem a ver comigo. Tem tudo a ver com ele. Já diria a canção que nós temos cantado, sim ou não? Hã? Concorda comigo, queridos, por favor. Me responda. Hoje em dia, queridos, existem milhões de convertidos no Brasil. Entre aspas, convertidos. Eu não sei se você sabe, mas existe o índice do IBGE. E ele nos aponta hoje no Brasil aproximadamente 60 milhões de convertidos. Agora, deixa eu te perguntar algo. Por que nós não vivemos uma transformação de fato sobre a nossa nação? 60 milhões de cristãos, queridos, chega a ser quase que metade da nação. Por que nós não conseguimos mudar a história da nossa nação? Por que nós continuamos a olhar para fora e falar roubo, assassinato, estupro, tantas atrocidades?
Mané me mostrava um vídeo aqui agora há pouco. Uma favela no Rio e uma galera armada até os dentes, mas assim, com gosto. Sabe, o que acontece? Qual é a dificuldade, queridos, de nós de fato influenciarmos a nossa nação? A maioria deles, queridos, essa é a questão. A maioria desses 60 milhões de convertidos na nossa nação não possuem pais espirituais. Eles têm sim paternidade de Deus, mas não a paternidade espiritual. E por causa disso, queridos, há muitos que se converteram há anos, mas que ainda são extremamente imaturos espirituais. Quantas pessoas você não vê dentro da igreja e você fala, cara, 30 anos de convertido, 40, 50 anos de convertido. E você olha para ela e você fala, parece o mesmo de quando se converteu. Você não conhece alguém assim? Por quê? Porque caminha sozinho, queridos. Alguém já disse alguns anos atrás, o evangelho no Brasil possui muitos quilômetros de extensão. O evangelho no Brasil possui muitos quilômetros de extensão, mas apenas alguns centímetros de profundidade. O que isso nos diz? A gente tem uma extensão realmente grande de convertidos, mas que não são profundos em Deus. E você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Nós não precisamos, queridos, levantar aqui pais espirituais. Eu não quero que você olhe para mim e diga, o tio agora é meu pai espiritual. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero te apontar a importância disso. E pai não se escolhe. Pai é Deus quem gera. Apenas para dizer que nós temos, queridos, não precisa. Sabe, se nós trouxermos para o natural, você tem pai? Eu tenho. Você se orgulha dele? Não, eu tenho um pai. Não, quem é seu pai? Não, deixa para lá, vamos jogar bola, vamos jogar videogame, vamos comer uma pizza. Sabe, ter para ter não faz diferença nenhuma. Não é essa a questão. Mas nós precisamos fazer uso da expressão, queridos, ao contrário do que os fariseus faziam. Nós precisamos fazer uso dessa expressão desde que façamos também o uso do mesmo método praticado em amor por Paulo com Timóteo. E aí o negócio começa a estreitar para a gente. O verdadeiro pai espiritual é aquele que primeiramente é considerado pelos seus discípulos como o maior dos servos. Foi o que Jesus disse lá. Eles, por livre vontade, dão a esses pais espirituais autoridade para liderá-los. Porque vem neles pessoas que amam a Deus e dão a vida pelas suas ovelhas. Assim, os filhos desejam imitar a fé daqueles que investiram tanto em suas vidas. E é o que diz lá em Hebreus 13:7. Eu vou ler aqui. Vamos abrir aí. A gente está com tempo hoje. Hebreus 13:7, olha o que diz. Lembrem-se de seus líderes, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Isso aqui já vai contra aquilo, faço o que eu falo, mas não o que eu faço. Sigo o seu exemplo de fé. Agora, deixa eu te perguntar, você tem alguém que é exemplo para você? Não só isso. Minha experiência, queridos, estou falando de mim especificamente, e eu te dei algumas bases aqui. Quem lembra de mim, eu acho que só aqui o Renato que me conhece desde que eu tinha o quê? Uns 10 anos? A Rê me conhece, mas a Rê era mais chata que eu. Não, eu era muito mais chato. Mas, queridos, se você fosse olhar há 20 anos atrás, você ia falar, puxa, esse Thiago de 10 anos, daqui 20 anos, não tinha solução. Mas eu não quero nem ir tão longe. Vamos puxar um pouquinho mais. Thiago de 10 anos atrás, já com os meus 20. Você ia olhar e falar, o Thiago, daqui 10 anos vai estar à frente da igreja?
Deus não é bobo. Deus sabe o que faz, queridos. Nessa época ainda, eu não entendia, há 10 anos atrás, exatamente esse princípio de paternidade espiritual. Mas eu já orava por isso há muito tempo. Usando uma expressão um pouquinho diferente, falando como um pastor sobre a minha vida. Meu pai, um pastor da igreja, ele não me supria em tudo. Como é que eu ia sentar com ele e falar: pastor, eu tive um problema com meu pai. Pensa: pastor, eu estou com medo de falar com ele, eu tirei nota baixa. Meu boletim está todo vermelho. Então meu pai não tinha condição de me suprir em tudo nessa questão. E eu orei, Deus, assim, tinham outros pastores, mas eu não tinha coragem nenhuma de sentar com esses homens. Não porque eles fossem pessoas ruins, nada disso, mas porque não tinha essa relação, não tinha esse laço. E eu comecei a orar: Deus, me traz isso, gera isso, mais ou menos a partir dos meus 14 anos, queridos. Eu comecei a orar a esse respeito. Gera isso, Deus, na minha vida, gera isso na minha vida, gera isso na minha vida. E por volta dos meus 18, eu tive 2 pessoas que começaram a cuidar de mim pela primeira vez, de fato: Kinsley e Valéria. Quem lembra do Kinsley? Kinsley falava Edinho. Kinsley começou a cuidar de mim da maneira como ele conseguia, como ele podia. Nigeriano. E ele começou a cuidar de mim ali, mais ou menos por uns 2 anos ele cuidou de mim, de alguma forma assim, tentando me ajudar, me auxiliar. E após isso, ele se foi. Não está em glória, mas ele se foi para uma igreja. Ele abriu uma igreja de Nova Vida na época. E aí eu fiquei de novo desamparado nesse sentido. Eu comecei a orar de novo e Deus me deu um outro casal. Deus mandou um casal para a igreja. Na época o Roberto e a Flávia, eles cuidaram de mim. E que eles cuidaram mesmo. Pensa assim, um cara que se abriu de tudo mesmo. O que você imaginar, eu falei com eles. Isso daí que você pensou agora, eu falei com eles. Sabe, de tudo. E eles me conduziram de fato, me auxiliaram a um crescimento. Tanto que em aproximadamente 5 anos, dos mais ou menos 19 para 20, que foi quando eles começaram a cuidar de mim, até os meus 25, com 25 anos as pessoas já olhavam para mim e falavam: esse Tiago não é aquele de 5 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, queridos, Roberto, o primeiro contato dele comigo, a gente estava num acampamento da igreja, e eu entrei no quarto bicando a porta, tocando terror. Primeiro contato da pessoa comigo. Ele já foi assim: é isso aí mesmo, filhão. Se você for cuidar, é assim que o cara é, que aquele bichinho é. Eu era ruim, queridos. Eu era ruim. Mas eles me ajudaram muito. Eles foram pais para mim, espirituais. Mas em algum momento eles nos deixaram também. E quando eles me informaram disso: nós estamos seguindo uma outra direção agora, Deus está nos direcionando a isso, eu falei: amém, bom, rapaz, vamos com Deus. Eu peguei, na época já casado com minha esposa, a gente entrou no carro e eu falei: Deus, eu não estou disposto a viver o que eu vivi no passado. Porque eu caminhei 17 anos da minha vida sem um cuidado, sem um pastoreio. E não foram bons para mim. Eu tacava chiclete no cabelo das meninas. Eu gritava com os diáconos que vinham reclamar comigo. Eu falava: eu sou filho do pastor. Renatinho pegou essa época ainda? Misericórdia. Isso tudo não me fez bem. Eu falei: Deus, eu não estou disposto a isso. Eu não estou disposto, eu não quero caminhar sozinho. E eu comecei a orar: Deus, levanta a paternidade sobre a minha vida de novo. Eu não sei como, eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira, mas eu sei que é o Senhor quem faz. E eu passei mais ou menos de janeiro a novembro, 11 meses orando, queridos. E aí foi quando no ano passado eu estive com o Fred. Eu já conhecia ele, não pessoalmente, mas eu marquei uma conversa com ele, fui sentar para conversar com ele. E a hora que eu vi ele, eu estendi a mão para cumprimentar ele, Deus falou para mim: você encontra aquilo agora que você estava pedindo. Eu falei: peraí, o quê? O que eu encontro agora, Deus? Eu peço muita coisa, seja claro. E Deus foi bem claro: paternidade. Aí eu mudei a oração, eu falei: Deus, olha só,
Ou eu moro longe, depende do ponto de vista. O cara já tem uma proeminência dentro do evangelho a nível nacional. Ele já ministra, prega, viaja. Eu não vou ficar me matando para criar uma relação com ele. Se isso vem do Senhor, isso vai fluir do Senhor. E boa. Falei ali, falei isso para Deus, falei, acabou. Assim, segundos. Tipo Neemias diante do rei, sabe? O rei pergunta para Neemias, o que você tem? Ele faz uma oração para Deus e fala, cara, estou triste por causa disso, disso e disso. E Deus responde ali na hora, manda ele de volta, ele vai construir os muros de Israel. Mas eu comecei a orar, eu falei, Deus, se é do Senhor, conduza. Eu não vou ficar me matando, eu não vou ficar lutando por isso, não vou. Porque eu entendo, queridos, que as coisas no reino de Deus, elas não funcionam, elas fluem. A coisa caminha sozinha, sabe assim, você não precisa pegar o prego e bater na parede e ficar lá, pá, 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 sabe, enchendo o saco, a paciência. A coisa flui. E moral da história, queridos, o que nós vivemos hoje é exatamente isso. E por que eu cheguei nesse ponto do Fred? Essa semana, na realidade, semana passada, eu e Ren começamos a sentir algumas assolações, sabe, alguns ataques, umas investidas. A gente começou a ficar incomodado, sabe, crise, aquele momento de crise seu, interior, assim. A gente começou a se questionar, a gente ficou meio triste com algumas questões. E eu percebi o diabo atacando mesmo, assim, coisas que eu já não vivia há muito tempo, de tentação. O diabo começou a jogar assim aos montes. Eu falei, mano, o que está acontecendo? Isso não é de Deus. E fora isso, por exemplo, o diabo começou a falar, não converse com o Fred. Mas o diabo não é bobo, ele ataca a gente o quê? Na primeira pessoa. Então ele vinha na minha mente assim, não vinha na minha mente, né? Mas ele soprava nos meus ouvidos, como se fosse um pensamento meu, eu não vou conversar com o Fred. Porque se eu me abrir com ele, isso pode atrapalhar uma ordenação. A hora que esse pensamento, eu falei, o diabo jogou contra ele. Porque a hora que veio esse pensamento, eu falei, opa, isso não é meu. Porque eu não estou preocupado com isso. Tive uma conversa com o Fred a respeito desse assunto para entender o que ele pensava, ponto. Falei, Fred, não vou mais tocar nesse assunto a hora que você entender de Deus. Se você entender de Deus, amém. Se não, e boa. Eu falei, deu, é isso. E a hora que veio esse pensamento, eu falei, opa, não, tem alguma coisa errada. Na hora. Não é para não dizer na hora não, né? Foi no dia seguinte, eu peguei o celular e mandei uma mensagem pro Fred. De quem me conhece sabe que eu falo pra caramba no WhatsApp, né? Então mandei quase 7 minutos de áudio para ele. E falei, Fred, aconteceu isso, olha só, isso aqui, isso tal. Eu quero ser extremamente vulnerável com você. Porque eu acredito que aonde nós nos expomos, nós somos curados. Se a gente não se abre, se a gente não conversa, se a gente não tem em quem confiar, a omissão, queridos, ela não traz nada para as nossas vidas. A palavra diz que Ele é luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, em omissão existe luz? Em omissão existe verdade? Sabe, foi incrível, porque eu falei isso tudo para o Fred. O Fred falou, tia, eu te amo ainda mais agora. Porque quando a gente é vulnerável, a gente de fato se conhece. E agora eu tenho mais paz ainda para uma possível ordenação. E aí ele fala isso assim, eu começo a já me benzendo. Eu falo, Deus, não estou pensando nisso, mas é importante, queridos, e é em cima dessa questão de paternidade que eu quero falar um pouquinho com você a respeito de vulnerabilidade. Olha só o que a palavra diz em Isaías 6, versículos 5, 6 e 7. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou o quê? Um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados.
Por que o anjo toca nos lábios? Porque ele disse. Mas ele disse o quê? Eu sou um homem de lábios impuros. Vamos para Tiago 5, versículo 16. Velho e Novo Testamento, queridos, para você não ter desculpa. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. Queridos, quando você confessa o seu pecado ao Senhor, você é perdoado. Mas você quer ser curado? Confesse o seu pecado uns aos outros. Por quê? Porque só na hora que eu me exponho existe cura. Enquanto você não reconhece aquilo que você precisa mudar, o Senhor não vai fazer. O Senhor, Davi comete adultério. Aí Natan chega até Davi e fala um monte de coisa para ele. Enviado do Senhor. O que Davi faz? Ele se lança ao chão e fala: Deus, pequei contra os céus e contra ti. Ele reconhece o seu erro. Por isso ele foi curado. Saul foi confrontado pelo profeta, mas não se arrepende, não reconhece seu erro. Aonde nós não reconhecemos erro, queridos, não há cura. Falando dessa questão do Fred, eu mandei esses áudios todos para ele, falei: aconteceu isso, aconteceu aquilo outro e tal, papapá. Ele me deu ele falou algo para mim: só ore nesse sentido e tal, tamo junto, conta comigo. Falou algumas coisas lá também, ele não fala pouco também. E queridos, é impressionante como na sequência dos fatos, essa semana Deus veio derrubando coisas na minha vida. Sabe questões que você pensa que estavam resolvidas? Essa aí mesmo que você pensou agora, talvez ela não esteja. Eu estava com algumas questões e falei: Deus, tranquilo, eu estou tranquilo. E Deus começou a falar: olha isso, olha aquilo outro. Aí você fica naquela, né? Tá, Deus, não está bem resolvido. E aí Deus falou: faça isso. Eu falei: não quero não. Não quero, porque não fui eu. O que aconteceu não fui eu, não tive nada a ver com isso. Ele falou: não estou perguntando quem foi. Faça. Eu falei: amém. Aí eu fiz algumas coisas, queridos, uma atrás da outra. Vim fazendo assim algumas coisas. E vocês sabem, eu estava anunciando, por exemplo, o carro há algum tempo. E não vendi o carro. E na segunda-feira eu fiz essas coisas eu fiz. Eu conversei com o Fred e comecei essas coisas. Na segunda-feira fechei a venda do carro. Algumas coisas destravam outras coisas. Às vezes não é questão de oração, é questão de resposta. A forma como você responde aos confrontos que o Senhor gera na sua vida. Sabe que às vezes tem coisas travadas que é questão de você falar: cara, me perdoa. Ah, mas eu não fiz nada. Não interessa, o cara está chateado contigo, peça perdão. Não tem a ver com você. Ou, mudando o foco, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Ah, mas eu não fiz nada. Pois é, eu também não tinha feito nada. Com várias questões. Não tinha feito nada, absolutamente nada. Expus minha opinião para essas pessoas, mas falei: me perdoa. Me perdoa por isso. Algumas pessoas até falaram assim para mim. Uma pessoa falou assim para mim: tudo bem, tio, eu te perdoo por tudo isso, não tem problema nenhum, mas eu não vou te pedir perdão por nada. Eu falei: fique em paz, se Deus não está te tocando, não sou eu que vou te tocar. Mas eu quero fazer minha parte. E pronto. O importante, queridos, disso tudo que eu quero te dizer é: nós precisamos prestar contas. Deixa eu te perguntar algo. Qual foi a última grande mensagem? Esquece esse último mês, porque a memória é fresca. Qual foi a última grande mensagem que você ouviu que transformou a sua vida? Tirando esse último mês. Difícil se lembrar, é ou não é? Qual foi a última grande conversa que te destravou coisas na sua vida?
Aí você já lembra, não é? Sim ou não? Você concorda comigo ou é só para mim essa realidade? Sabe por quê? Uma conversa franca, verdadeira, sincera, ela muda a sua história. Agora, a palavra diz aqui: confessem os seus pecados uns aos outros. A questão como um todo é: a quem você confessa? Ou com quem você se assenta para confessar alguma coisa? Porque a gente se fecha, a gente se cerca e fala: eu não vou falar nada, porque ele vai me acusar. Pô, se eu confessar aquilo para o Fred, ele não vai me ordenar. Filhão, que se lasquem os títulos. Eu prefiro ter vida verdadeira, ser destravado em... Cara, isso me marcou muito essa semana. O Senhor tinha falado comigo, o Senhor me deu... Eu fico no ping-pong com Deus, sabe assim? Pá! Aí ele levanta a bola, eu dou aquela paulada, ele me devolve com uma bem dada. E eu tava assim: Deus, poxa, é difícil, eu não tenho mensagem. Eu não sou um cara que desenrola mensagem assim. O Senhor veio em 2 dias, me deu 4 temas de mensagem. Eu falei, que grosseria, Deus. Não precisa ser assim também, né? E esse foi um dos temas. Então eu tenho tudo no meu coração, mas não estava no papel. Ou não estava no Word, né? Eu não tinha passado. E aí essa semana, vivendo essas coisas, algumas coisas que aconteceram semana passada, eu falei: já entendi, Deus, o que é para ministrar. Se for algo diferente também me aponta, não tem problema nenhum. E ele falou: não, é isso mesmo. E aí o problema, queridos, é que quando eu tenho um tema assim com antecedência, eu entro em crise, porque eu falo: Deus, é muito pouco. É cru, é pouquinha coisa, sabe, salsicha crua? Linguiça que não chegou no ponto. Eu fico assim: Deus, não tá, falta alguma coisa. E Deus fala: vai nessa sua força, porque não tem a ver contigo, tem a ver comigo. Aí eu falo: amém, Deus, então vamos. Sabe, Jesus, quando ele cura o leproso, ele fala o que para o leproso? Ele curou 10 leprosos. Quantos conhecem essa história? Primeiro ele cura esses 10 leprosos, os leprosos saem, vão se lavar e tal, e só um volta. Certo? O que Jesus diz para esse leproso? Vai e se apresente ao sacerdote. Agora, queridos, o que Jesus estava fazendo na terra naquele exato momento? Ele estava quebrando a lei sacerdotal antiga. Sim ou não? Sim ou não? Qual que era a questão, qual que era o cerne então de Jesus chegar para esse homem e falar: se apresenta ao sacerdote? Fazia sentido? Acho que se eu fosse Jesus, eu ia falar: filhão, é nós, está curado, viva a sua vida agora. Mas por que Jesus fala para esse leproso: vai e se apresente ao sacerdote? O sacerdote eram as leis, as lideranças religiosas da época, querido. E ele pede isso para esse homem. Ele está dizendo: volta lá no sacerdote, não sai se exaltando na sua cura, mas deixe que a sua cura fale por você. Se ela não fala, então não adianta falar nada. Se a sua vida não fala, se aquilo que você tem vivido não fala no seu lugar, não adianta eu abrir a boca aqui, queridos. Se aquilo que eu vivo não diz o que eu prego, não adianta. A mensagem é muito superior, é fato que é. Mas se a minha vida não fala do que eu prego, eu sou um mentiroso. A disponibilidade, queridos, de estar posicionado obedientemente sobre uma liderança, uma paternidade espiritual, nos guia, nos conduz nos caminhos do Senhor. Existe uma frase muito declarada por aí: sozinho eu vou muito mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Quantos acreditam nessa frase? Eu já declarei ela também, mas eu não acredito de todo nela. Deixa eu te dar um exemplo. Se nós pegarmos, por exemplo, aquelas corridas de ciclista, quantos já viram? Ou se você, como eu, chega nesse canal, muda logo, porque é chato pra caramba aquela corrida. Mas se nós olharmos, queridos, o que acontece? Se você vê um ciclista dando um tiro rápido na frente dos outros, sim ou não? Vê? E o que acontece com ele?
Ele cansa e logo fica para trás. Geralmente você vê ali os blocos, 6, 7, até uns 10 ciclistas, e eles sempre intercalando quem está na frente. Porque quem está na frente toma uma rajada de vento maior. Tem um contrário a ele ali. Então eles vão se intercalando o quê? Para economizar forças. O que isso nos diz? Sozinho, no meu primeiro tiro eu posso ir um pouquinho mais longe. Mas no todo, eu fico para trás. Nós precisamos, queridos, caminhar nessa relação, nesse convívio de unicidade. Sozinho eu estou muito mais propenso a uma queda. A perda de caminho, sabe, o orgulho próprio, a soberba, isso tudo nos derruba, queridos, e nos derruba bem derrubado. Quem já não tentou caminhar sozinho e tomou aquele rola? Hã? Só eu? Nós precisamos caminhar juntos, queridos. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você se sentou com um líder seu? Não estou falando comigo, não. Ah, Tiago, quem é você? Você não sabe de nada. Eu não sei mesmo, não. Estou te perguntando, qual foi a última vez que você sentou com alguém, com um líder seu, para conversar? Cara, eu estou passando por isso. Às vezes você não... Queridos, o Fred não me falou nada assim de extraordinário. Não tem a ver com uma revelação do que você precisa fazer. Sabe, eu vou sentar, eu vou falar para ele, ele vai vir assim: Ti, Deus me mandou te dar uma oferta de 90 mil reais. Ui. É isso aí, quem faz é o Silvio Santos. O Fred não falou nada, ele não trouxe nada, mas o fato de eu sentar, de eu me abrir com ele, de eu sentar assim, né? Eu não tive condição, queridos. Se aproveite do WhatsApp. Faça bom uso disso. Para de postar em direta lá no status. Faça bom uso das conversas. Se abra, sabe? Nesse momento se abra. Cara, eu estou com isso, estou com aquilo. O Edinho e a Deise estiveram em casa no sábado. Alguma das mesmas coisas que eu falei para o Fred, eu falei com eles. Eles são meus amigos desde que usava fralda quase. O Edinho usava fralda, mentira, não usava não. Então a gente tem essa relação, a gente confia um no outro. Eu me abri com algumas coisas com eles e tal. E ele até vem... É isso mesmo, eu tô contigo. Fala, não, calma, é só pra gente conversar mesmo. Mas a hora que a gente se abre, a gente é curado. Você está entendendo, queridos? Qual foi a última vez que você sentou com um líder seu? Qual foi a última vez que você procurou alguém, uma amizade relevante na sua vida, e sentou e falou: cara, tá difícil. Existe uma frase de um pastor, Márcio Valadão, pai dos Valadões, do André, da Ana e da Mariana. Ele diz o seguinte: quem confessa a tentação, não confessa pecado. Sabe, a gente recusa confessar, falar abertamente das coisas que nós vivemos. E o que isso acarreta em nós? Queda, destruição. Sabe, infelizmente, queridos, dentro da igreja, no reino de Deus, existem muitos homens que não são pais, eles não exercem paternidade, mas acabaram exercendo paternalismo. E eu quero te dar um norte aqui, ó. Paternidade é o que nos lembra a proteção e o carinho de um pai. Ele atua sobre o prisma do amor. Paternalismo é o que nos lembra o domínio de um ditador. Ele atua sobre o prisma do medo. Quantas vezes você não caminhou debaixo de medo? Um custo, por exemplo, queridos, do paternalismo é que o paternalismo reduz os indivíduos à condição de crianças, atrofiando a sua liberdade. E um benefício da paternidade é que nós somos conduzidos à maturidade. Sabe a passagem que o Paulo diz? Antes eu andava como menino, eu comia como menino, eu caminhava como menino. Hoje sou maduro. Você quer ser infantil e maturo espiritualmente? Você espera crescer, maturar, não só espiritualmente, em todas as áreas da sua vida. Pais espirituais são aqueles que geram maturidade em nós.
Acontece que temos muitas vezes experiências com líderes, queridos, que nos castram, por exemplo, e não nos circuncidam. E eu estou terminando, quero chamar o pessoal da ceia, o pessoal do louvor. Quando temos uma experiência ruim de algo bom, nós acreditamos que tudo que viveremos é segundo esse prisma de ruim. A gente se fecha, a gente se tranca feia, a gente se omite, a gente se esconde, a gente não é transparente, queridos. Por isso, hoje em dia, nós confiamos ou nós não confiamos em pessoas para nos tocar, porque nós tivemos uma experiência ruim, onde aquele que nos tocou nos castrou. O que é o castramento? Nos impede de gerar mais vida. O que é a circuncisão? Nos protege para que nós possamos gerar mais vida. Sabe, se você olhar para as duas questões de castramento e circuncisão, as duas têm derramamento de sangue, tem dor e tem um processo de recuperação. Mas quando nós somos de fato castrados, queridos, nós somos libertos. Castrados não, perdão, nós somos circuncidados, nós somos libertos. Nós temos vida. Cura e libertação, queridos, é o processo de limpar o filtro, para que então todas as informações de Deus, de pessoas, da vida, das circunstâncias, sejam sempre filtradas por esse filtro limpo de Deus nas nossas vidas. Paternidade gera isso. Abra comigo, queridos, Hebreus 12, do 5 ao 7. Nós precisamos abrir portas, queridos. Sabe, nós vivemos experiências nas nossas vidas onde nós vivemos de alguma forma uma castração, e aí nós fechamos as portas para tudo. Sabe, e um exemplo bem simples, por exemplo, a gente ouviu histórias de demônios. Aí você fala, eu fecho as portas para os demônios, mas com ela você fecha as portas para os anjos também. Por isso nós temos muitas questões que precisam ser remidas na igreja. Muitas realidades que precisam ser transformadas em nós. Nós não ajudamos ninguém espiritualmente, queridos, que não nos desliguemos emocionalmente. Se nós temos questões emocionais, a gente não consegue ajudar. A gente tende para o lado emocional. Eu não estou dizendo que a gente não deva amar. A gente não deve ser sentimental, é diferente. Está comigo, queridos? Se nós agimos pela emoção, nós não disciplinamos nossos filhos naturais, é ou não é verdade? Sim ou não? Eu tenho o Isaac já e às vezes me dá uns nervoso. Mas se eu ajo pela emoção, não vou. A gente não disciplina, a gente não cuida. E a palavra é muito clara, queridos. Olha só, Hebreus 12, do 5 ao 7. Acaso vocês não se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele te corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não nos disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Provérbios 3,12 diz assim, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Isso, queridos, nos fala de destino. Amor, paternidade e correção nos direcionam ao destino correto para as nossas vidas. Tenham muito claro, queridos, as respostas dessas perguntas. Quem não sabe para onde está indo, não saberá quando chegar lá. Ou
quando não chegar. Sem destino, queridos, qualquer lugar está bom, ou lugar nenhum também é satisfatório. Só quem dá destino são pais. Pais dão destino. Paulo era pai espiritual de Timóteo, e por isso ele toca na intimidade de Timóteo. Ele toca tanto que ele circuncida Timóteo. Você tem noção do que é isso, queridos? Timóteo tem que baixar as calças, as roupas íntimas diante de Paulo. Paulo pega de fato no órgão dele e o circuncida. A que nível de intimidade você está disposto a se abrir? Isso dirá também o nível de maturidade que você está disposto a viver. Nós só somos curados naquilo que nós expomos, naquilo que nós abrimos. E eu quero te incentivar, queridos, a orar por isso, para que o Senhor gere paternidade na sua vida. O seu destino depende disso. Nós já somos salvos, nós já estamos inseridos no livro da vida, aleluias. Mas sabe, existe uma promessa, existe um propósito do Senhor para a sua vida aqui na terra. A questão é, você vai viver isso? Ou você só se conformou já com o seu nome escrito no livro da vida? Pedi para os meninos entregarem aqui os elementos. E como eu disse, por anos eu vivi sem essa realidade, mas eu sempre orei a respeito disso. E Ele, queridos, somente Ele desvenda todo o mistério. Só Ele monta o quebra-cabeça. Prepare e aponta o caminho, Ele te dá destino. Hoje eu tenho paternidade e isso tem transformado minha vida, queridos. Tem acelerado o meu caminhar. Não se permita caminhar sem isso. Como eu disse, seu destino depende disso. De que forma, de que maneira você espera viver os seus próximos dias, anos, meses, semanas? Sabe, às vezes a solução é simples da questão que você vive, mas porque você não senta com ninguém, não se abre com ninguém, você fica travado, você fica trancado. Você fica com aquilo dentro de você, e aquilo fica te martirizando, te matando, te corroendo. E uma coisa tão simples. Sabe, a palavra é muito clara com a gente. Se o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele e peça perdão. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele e peça perdão. Ou seja, a gente tem opção? Não, a gente tem uma instrução. Vá. E queridos, aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que a palavra nos instrui, não é uma sugestão. Sabe, se por obséquio você quiser, não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Quando a Bíblia nos diz algo, queridos, vai por mim, faz. Nem que seja contrário à sua vontade, faz. Deus, eu não sinto de fazer, eu não gostaria de fazer, mas eu vou fazer por sujeição e submissão à sua palavra. E eu quero que você nesse momento ore por isso, queridos. Eu não vou te chamar aqui à frente, eu não vou te trazer aqui para frente hoje, mas enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você orasse nesse sentido. Pai, gera relações nesse âmbito, gera uma relação que vá ser construída dessa forma, para que eu seja destravado, para que eu rompa mentiras, limites na minha vida, para que eu possa amadurecer, crescer e não vou sair daqui. Olha aqui para mim, queridos, rapidinho. Essa semana eu vi uma notícia de um ex-pastor, ou ele ainda se denomina como um pastor, mas já não está na igreja. E esse cara, ele assumiu uma igreja alguns anos atrás. Para vocês terem uma ideia, ele saía no sábado à noite, ia para uma casa de swing, e no domingo saía por volta das 7 da manhã dessa casa de swing, e entrava no carro, ficava no carro até as 9 horas, que era o horário do culto. Entrava na igreja e conduzia o culto. Isso é uma parte da história dele. E hoje
Ele diz: não, eu continuo cultuando ao Senhor, a Deus, mas hoje eu cultuo a Deus por meio do orgasmo. Na hora que eu vi essa reportagem, eu falei: caminhou sozinho, tenho certeza. A hora que eu li, percebi isso no relato, na construção de toda a história. Em nenhum momento ele sentou com alguém para conversar, com exceção da sua esposa. Se perderam completamente, se perderam totalmente. Um pastor, queridos, esteve à frente da igreja que ele pastoreou por alguns anos, se perdeu, por quê? Caminhou sozinho. Existe um casal, amigos nossos, meus da Rê. Eles nos buscam hoje para conversar, para se abrir, para tratar da situação que eles estão vivendo. Não para que a gente traga uma solução, mas para se abrir mesmo. E com frequência eles falam para a gente: nossa, como a gente é curado, como a gente gosta de estar com vocês. E sabe assim, às vezes eu não falo nada, mas é só porque eles estão se abrindo. O Senhor vem comigo. Tem um outro amigo meu, de uma outra igreja. A igreja hoje tem, sei lá, aproximadamente uns 300 membros. E ele não tem uma pessoa dentro da igreja com quem ele possa se abrir. E ele encontrou em mim hoje essa pessoa. Ah, eu sou bom, queridos, eu sou ruim. Se você souber da minha vida nos mínimos detalhes, você vai ver o quanto eu sou ruim. Mas ele encontrou em mim um auxílio, uma ajuda, ao ponto dele virar para mim e falar: Ti, você tem sido a verdadeira liderança sobre a minha vida. Eu falei: mas eu não fiz nada. Sabe, porque eu estendi a mão, porque eu estendi os meus ouvidos. Ele vem, conversa, se abre um pouco. Isso traz cura sobre eles. Sabe, as suas angústias, aquilo que está te matando por dentro, isso geralmente te mata porque você não se senta para conversar com ele. Uma coisa te leva a outra, que te leva a uma outra, e vai te levando em subsequentes questões que vão te destruir. É o que uma frase antiga já diz isso. Por exemplo, quando você não libera perdão, é o mesmo que você tomar veneno esperando que o outro morra. Aquilo só fere você. Você está lá com aquela questão toda. Às vezes é um problema, às vezes é um pecado, às vezes é uma situação com alguma pessoa, mas às vezes é uma tentação que você viveu. E você não fala com ninguém. Aí ali na frente a tentação cresce. Aí você não cede. Aí você cai e gera um problema. Quando se você tivesse conversado, às vezes não é nem uma tentação, sabe? Às vezes não é nem um pecado, mas é uma situação corriqueira. Por exemplo, a pessoa tem um problema financeiro. Cara, de repente eu fui mandado embora, eu não tinha recursos, eu não guardei recursos, eu não consegui um emprego rápido, eu estou com a minha vida financeira toda enrolada. Isso é um pecado? Não, isso foi uma circunstância de um acontecimento. Mas a pessoa não se abre, ela continua vivendo como se tivesse tudo às mil maravilhas. Quantas histórias nós não vemos, queridos, a pessoa chegar e falar: cara, eu estou com um problema, a situação é essa, não é um pecado, o diabo não está assolando minha vida, mas eu estou com uma situação. E naquela semana o Senhor vem com provisão. O Senhor só toca, queridos, o Senhor só supre aquilo que nós expomos. Eu não estou falando para você jogar no jornal, criar não é isso, mas para você se abrir com pessoas, para você conversar com pessoas, com as pessoas certas. Não converse com seus amigos de infância. Existem coisas que não são eles que vão te aconselhar. Roboão, filho de Salomão, assume o reinado no lugar do pai. Salomão foi o homem mais sábio da história da humanidade. E Roboão vai se aconselhar, ele se aconselha com os conselheiros do pai dele. Mas o que ele faz? Ele rejeita. Ele rejeita os conselhos dos conselheiros do pai dele e vai buscar conselho nos amigos de infância.
Aí dá ruim. Aí não deu certo. Ele perdeu o reinado sobre 10 tribos, porque ele ouviu o conselho errado. Está me entendendo, queridos? Quando nós passamos por um processo aqui na igreja, de uma possibilidade de nós assumirmos a igreja, eu falei, tudo bem, eu vou orar e eu preciso de uma direção do Senhor. Eu não fui buscar meus amigos. Eu fui atrás de homens de Deus, buscando uma direção do Senhor. Se eu fosse atrás dos meus amigos, eu ia falar, pai, vamos fechar as portas, cada um vai para um lugar, é mais fácil, é mais prático. E o Senhor nos conduziu de forma diferente. A gente entende tudo? Não. Mas a gente tem certeza que a gente está debaixo da direção. Quando nós temos a direção do Senhor, queridos, se você se ajusta, se você se apruma em tudo aquilo que Ele vai te apontando, a coisa vai dar certo. A coisa vai caminhar. E queridos, o dar certo não é a gente chegar aqui e ficar com 1000 membros. Pode ser que aconteça. Mas o dar certo é segundo a perspectiva de Deus. Então você quer saber se a gente está fazendo certo? Questiona a Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Quero orar com vocês. Vou pedir para o Du orar abençoando o pão e o cálice para nós ceiarmos. Porque, queridos, Jesus sentava com os discípulos. Ele os instruía. Os discípulos se abriam com Jesus, ao ponto de Jesus virar para Pedro e falar, para trás de mim, capeta, na minha linguagem, e virar para Judas e falar, vai e faz o que você precisa fazer, amigo. Faz. Ao passo que Pedro vira para João e fala, você que é um discípulo amado, pergunta para Deus aí o que é para a gente fazer para Jesus. Sabe, eles tinham relação, eles se abriam, eles viviam em verdade. Sabe, eu vou fazer uma brincadeira aqui, talvez você não goste. Você precisa ter relação com pessoas, queridos, que quando essa pessoa soltar uma flatulência, você vai saber que foi ela. Isso é intimidade. Sabe aquele seu amigo que solta aquela flatulência e fica só olhando assim com ele assim, esperando a sua reação? Eu tenho amigos assim, que eu me abro, que a gente se relaciona de fato. Isso produz cura na minha vida. Eu quero te desafiar a isso, a criar relação. Não estou falando que você tem que ter isso com todo mundo, que eles não é isso também. Mas que você tenha relações que te curem, que sejam verdadeiras para a sua vida. Amém? Vamos orar, vamos abençoar o pão e o cálice. Pai amado, Pai querido, Senhor, te damos graças, Pai, por este momento, Senhor, que nos reunimos, Pai, como a Tua igreja, Senhor. Colocamos, Pai, os nossos corações diante de Ti, Senhor, com a convicção, Senhor, que o Teu sangue, Pai, que foi derramado, Senhor, é o que nos purifica, Senhor, é o que nos lava, Pai. Que possamos estar leves essa noite, Senhor, lavados com vestes novas, justificados, Senhor. E é com este coração, Pai, neste ambiente, Senhor, que nós te agradecemos. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Muito obrigado, Jesus, por este amor, Pai, que não somos capazes de compreender, Senhor, de tão imenso. Um amor incondicional, Pai, que nos alcançou, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos, Senhor. E por isso, Pai, até a Tua volta, Senhor, faremos isso, Pai, em memória de Ti, Senhor. Em memória de Ti, Pai. Nos sentaremos à mesa. Hoje nos reunimos em volta da mesa, Senhor. Convidaremos o Senhor a estar presente na mesa e em nossos corações. E como irmãos, Pai, possamos ceiar, Senhor. Possamos comer do pão, tomar do cálice, Senhor, com a convicção, Pai, que somos participantes da nova aliança.
que pelo teu sangue derramado, Senhor, pelo teu corpo moído, Pai, oh Senhor, hoje nós temos vida, Pai, e vida em abundância. Hoje, Senhor, a tua luz nos alcançou, Pai, e fomos transportados, Pai, do reino das trevas, Senhor, para o reino da luz, para o reino do Filho amado, Jesus. Ah, Senhor, é neste lugar, Pai, que entramos, Senhor, neste momento, Pai, que nos sentamos, Senhor, nesta mesa, Pai, contigo, Senhor, com os nossos corações ardentes, Pai, em gratidão, Senhor, reconhecendo, Pai, o seu sacrifício, cada gota derramada, Senhor, do teu sangue, Pai, para que pudéssemos, Senhor, ser reposicionados de novo na mesa, sermos religados, Senhor, ao Pai. Por isso o véu se rasgou, Senhor, e podemos dizer que hoje temos acesso livre ao Pai. Encontramos remissão dos pecados, Senhor. Já não há mais acusação, Deus, pois o teu sangue nos libertou. A dívida que era contrária a nós, ela foi paga, Senhor. Oh Deus, por isso hoje estamos aqui, Senhor, vivos, glorificando o teu nome, te bendizendo, Senhor, te exaltando, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vamos tomar do pão. Senhor, esse é o teu corpo, Pai, representado, Senhor, por este pedaço de pão, Senhor. Mas nós te consagramos, Deus, com entendimento, Pai, com entendimento, Senhor, e reconhecemos, Pai, o teu sacrifício, Senhor, naquela cruz, e te dizemos, Senhor, não foi em vão, Pai, não foi em vão, Senhor, não foi em vão, Senhor. Este é o teu sangue, Pai, representado aqui, Senhor, por este suco de uva, Pai, mas que nós entendemos, Senhor, que não foi em vão, Pai, cada gota derramada, Senhor, havia um propósito, Pai, que o Senhor Jesus, Pai, veio para cumprir tudo aquilo que o Pai o pediu, tudo aquilo que as Escrituras já anunciavam. Tudo o que ele fazia era a vontade do Pai, tudo o que ele falava era o que ele ouviu do Pai, Senhor. E diante desta mensagem, Pai, que possamos encontrar paternidade, Senhor, paternidade verdadeira, Pai, em Ti, Senhor. E aqueles que o Senhor colocou, Pai, para nos pastorear, para nos guiar, Senhor, porque nós temos a promessa que o Senhor nos daria pastores, Pai, segundo o Teu coração, Senhor, segundo o Teu coração, Pai, e que possamos encontrar, Pai, paternidade, Senhor, em quem o Senhor levantou para nos pastorear, Deus. Oh, Senhor, que não haja órfãos, Pai, em nossos meios, que não haja órfãos, Senhor, mas que todos nós encontremos, Senhor, paternidade, encontremos, Senhor, a quem nos abrir, encontremos, Senhor, correção naqueles que nos lideram, Pai, correção. Oh, Senhor, guia-nos, Pai, guia-nos, Senhor, a cada dia, Pai, e nós
Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Pela liberdade que temos, Pai, de celebrar esta ceia, Senhor. E que possamos fazer com entendimento, Pai. Com entendimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que possamos refletir. Que possamos colocar diante de Ti os nossos corações, Senhor. Confessar os nossos pecados, primeiro a Ti e uns aos outros, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Pode comer do pão, beber do cálice. O Du me trollou ali no meio da oração. Falou, tome do seu pão. Eu já peguei e comi. Ele estava só abençoando o pão. Mas tome do pão do seu cálice em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua verdade, pela sua palavra, Pai. Obrigado, porque as suas misericórdias se renovam. Obrigado, porque o Senhor tem nos dado, Pai, tem nos dado destino, Pai. Tem nos apontado o caminho, tem nos mostrado a direção. Ah, Deus, como é bom caminhar debaixo da sua verdade. Aleluias, Pai, nós te exaltamos, Senhor. Nós exaltamos o seu nome, nós glorificamos, Pai, ao Senhor, porque só Tu és digno de honra, de glória e de todo o louvor. Obrigado, Pai, porque o Senhor abriu mão do seu Filho. Obrigado, Jesus, porque você abriu mão de ser Filho único para se tornar o primogênito dentre muitos. Nós somos gratos, Deus. Em nome de Jesus, nós te exaltamos, Pai. Em nome de Jesus, olha aqui para mim, queridos, rapidinho. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca chega a um destino. Mas nem todo destino que você chega é o destino que Deus tinha para você. Se permita viver o que o Senhor tem para a sua vida. Se permita entrar num caminhar daquilo que Ele vai gerar em você. Isso vai explodir, você vai fazer diferença no lugar onde você mora, no lugar onde você trabalha, no meio da sua família. Isso vai gerar mudança. Em nome de Jesus.